desiludido quem em vós espera. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. O Senhor que é esperança, no Senhor que vem ao nosso encontro. Iniciamos um novo ano litúrgico, ano A. Transcorreremos durante este ano todo, ouvindo os relatos de Mateus, e nos relatos do evangelista Mateus, compreendermos esse Senhor que é o novo Moisés, aquele que vem pôr a lei em cumprimento. A liturgia de hoje o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. E na liturgia de hoje eu gostaria de começar pela segunda leitura. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. O texto nos diz assim: Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Por que é hora de despertar, meus irmãos e irmãs? Nós estamos no Advento. A primeira parte dessa preparação para o Natal é uma preparação para a segunda volta do Senhor. A partir do dia 17, ouviremos, 17 de dezembro, os textos referentes à preparação para acolher o nascimento do Salvador em Belém. Mas agora nos preparamos para essa segunda volta. Como está o nosso coração? Atento ou desperto? Já é hora de despertar. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos a armadura da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Ou seja, o convite que São Paulo faz aos romanos e a nós é que procedamos em todas as nossas ações como se estivéssemos diante deste Senhor que é a luz verdadeira, deste Senhor que ilumina os nossos caminhos e os nossos corações. Mas, Padre, não é assustador ouvir Paulo dizer que a hora já está chegando, está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé? Sim. Nada assustador, mas a realidade da nossa fé. A cada dia que caminhamos, a cada dia devemos crescer nessa fé, a cada dia devemos voltar o nosso olhar para esse Senhor, a cada dia devemos abraçar com mais convicção e decisão esse Senhor e caminhar na direção dele. Cada dia mais, meus irmãos e irmãs, que nos decidimos por Deus, cada dia mais esse Deus se aponta no nosso horizonte. Não porque Ele vem ao nosso encontro, porque Ele já está conosco, mas porque nós começamos a percebê-lo. Parece que a nuvem que encobre-nos some. Então nós conseguimos ouvir o convite de Isaías na primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 2, 1 a 5. Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Isaías fala para um povo derrotado, indo para o exílio, que não consegue vislumbrar perspectivas novas, que consegue vislumbrar só a derrota, e uma derrota fruto do mal feito e do mau trabalho dos seus governadores. Então Deus perdeu. E sempre que o derrotado é chacotado pelos outros, vão dizer que o seu Deus foi vencido. O Deus de Israel foi vencido. E não é o Deus de Israel que foi vencido. Quem foi vencida foi a arrogância, foi a petulância, a prepotência dos dirigentes de Israel que não souberam abrir os corações para o Senhor. De todos aqueles, meus irmãos e irmãs, que ao invés de disporem a sua vida para compreenderem os sinais de Deus, se dispõem a ver tantas outras coisas ou interesses particulares, vontades próprias, e não se abrem para ver o Senhor. Aqui se encontra o Evangelho de hoje. Evangelho de Mateus 24, do 37 ao 44.
esse capítulo 24 abre, no Evangelho de Mateus, o tema da vigilância, que vai ser seguido pela parábola dos servidores, que vai ser seguido pela parábola das virgens e dos talentos. Ou seja, a vigilância não é só estar atento. Quem vem, mais do que estar atento. Estar vigilante é conseguir perceber sinais, é conseguir perceber o que nos rodeia, é conseguir perceber esse Senhor que nos fala. Por isso que Jesus vai nos dizer assim, no Evangelho de Mateus: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Ou seja, Noé começou a construir uma arca num lugar seco. Podiam ter chamado Noé de doido, como devem ter chamado. Podiam ter chamado Noé do que fosse. Mas eles não perceberam. Noé construindo uma arca não era um barco, porque um barco não é fechado por cima. A arca é fechada por cima. Então Noé construiu uma arca gigante longe do mar. Segundo, os animais começaram a vir, parte por parte, tempo por tempo, no tempo oportuno para entrar nessa arca. Noé e os seus filhos, que tinham uma vida segundo o projeto de Deus, segundo a aliança que fizeram com o Senhor, testemunhavam a todos esse projeto. Não eram dados à bebedeira, à bagunça, a viver em orgias, em tudo aquilo que o texto nos narra. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, como vai nos dizer São Paulo aos Coríntios: bebedeira, glutoneria, orgias sexuais, bagunça, tudo orgulho. Moisés e seus filhos eram sensíveis ao projeto de Deus. E ninguém percebia. Por que ninguém percebia, meus irmãos e irmãs? Ninguém percebia porque o coração deles estava dominado por aquilo que faziam. É como uma criança. Pensemos as crianças. Quando elas estão muito fascinadas por algo, que esperam um presente, um aniversário, uma festa na escola, elas ficam assim alucinadas, sonham com aquilo, choram, às vezes tem até febre. Por quê? Porque a vida delas está toda ocupada com aquilo. Às vezes nós estamos assim como adultos. Eu sou tão arrogante, eu sou tão prepotente, que eu não consigo ver mais nada ao meu redor, só a minha vontade e o meu desejo. Eu estou tão voltado para vícios como comida, bebida, internet, isso, aquilo, que eu não vejo mais nada, eu só penso em fazer aquilo, só penso em cuidar daquilo, não cuido mais da família, não cuido mais de nada. É aqui que está a questão fundamental. Ou seja, como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Iluminados pelo Senhor, como vai nos dizer São Paulo aos Coríntios, e essa luz ilumina o nosso redor e nos possibilita perceber os sinais desse Deus que vem ao nosso encontro, desse Deus que fala ao nosso coração, desse Deus que fala a nossa vida. Ou nós estamos tão atordoados com tudo isso que nos perdemos nesse caminho. Que possamos estar atentos, meus irmãos e irmãs. Porque muitas vezes pensamos, dois vão estar trabalhando junto, um será levado, outro será deixado. Dois estarão dormindo juntos, um será levado, outro será deixado. Poderíamos dizer, mas que Deus ruim, ele deixa um e leva o outro, mas como? Isso não existe. Deus deveria vir para salvar a todos. Melhor, Deus já salvou a todos. Deus já redimiu a todos. Deus já concedeu a todos a sua graça. Mas a pergunta é, como nós estamos caminhando no caminho dele? Como homens e mulheres que estão caminhando na escuridão e nas trevas, ou quando homens e mulheres que já despertaram e caminham iluminados pela luz do Senhor?
Este tempo do advento é um tempo de prepararmos para este retorno do Senhor. E esse retorno não é temeroso, nem triste, nem difícil, mas esse retorno precisa e necessita da sua contribuição, da minha contribuição. Porque o Senhor já veio, anunciou a boa nova, ensinou, fez sinais, deixou os discípulos e os apóstolos. Estes continuaram anunciando, a igreja continua anunciando, a palavra de Deus está aí. E nós despertamos para esta nova vida, despertamos para aquilo que nos decidimos seguir pelo batismo? Ou ainda continuamos meio lenientes, esperando o dia que vai acontecer para eu tomar minha decisão? Olha o que nos diz o final do Evangelho. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Deus não deseja condenar-nos, Deus deseja salvar-nos, mas para isso Ele não quer deixar de contar conosco. Ele deseja contar com a nossa participação. Ele deseja contar com o nosso incentivo, a nossa decisão. Ele nos convida, vamos à casa do Senhor, mas é preciso ir. É preciso abrir o ouvido, é preciso abrir os olhos, é preciso abrir a cabeça, que às vezes está tão dura que não consegue perceber que Deus nos convida a sair de uma vida que não produz fruto, que não constrói, para que nós possamos decidir por uma vida nova. É que o projeto de Jesus é tão simples. Como ele é muito simples, não tem muito radicalismo, não tem muitas decisões extraordinárias. Parece que nos portamos de qualquer jeito. É hora de despertar. Repito o que vai nos dizer São Paulo na segunda leitura, o texto que valeria a pena lermos essa semana toda. Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação já está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. O dia vem chegando. Despojemo-nos nas trevas e vistamos a armadura da luz. Não tenha medo de deixar-se iluminar pelo Senhor. Esta luz do Senhor não é uma luz que vem para te condenar, mas é uma luz que vem para te salvar. Ele ilumina para que as trevas sejam extirpadas. Mas para isso é preciso revestir-nos desse Senhor, abandonarmos as ações das trevas e, iluminados, sermos vigilantes e observarmos tudo o que acontece ao nosso redor, para podermos dar passos cada vez mais confiantes. Não existe conversão, não existe caminho do Senhor se não existe decisão, se não existe projeto. Se nos conduzirmos como aqueles que não ligam para nada, viveremos como aqueles que não ligam para nada e morreremos como aqueles que não ligam para nada. Deus deseja salvar-nos, ou melhor, Deus já nos salvou e Ele deseja a cada um de nós que possamos nos vestir-nos da armadura da luz, estarmos vigilantes e prepararmos a cada dia para a vinda do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.